Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu vim hoje falar sobre os ativadores de cacho que eu uso no meu cabelo, tá? Eu tenho 3 tipos de ativadores diferentes e eu queria só, antes de falar sobre cada um deles, deixar claro, gente, que não necessariamente os produtos que eu uso são os melhores do mundo. Isso não significa que vai dar certo no seu cabelo. Também não significa, se eu disser aqui que eu uso um mais do que o outro, que eu gosto de um mais do que o outro, que um é bom, que o outro é ruim. Não é isso. Eu acho que tudo depende do nosso tipo de cabelo. Eu acredito que não existe melhor ou pior. Existe aquilo que o nosso cabelo aceita, aquilo que o nosso cabelo gosta. E que nós mesmos gostamos. Porque, assim, esses 3 tipos de ativador que eu tenho, eu uso quando eu quero resultados diferentes. Então, não é que um seja melhor do que o outro. Simplesmente naquele dia eu quero meu cabelo de uma forma que aquele ativador me proporciona, tá? Então eu vou falar rapidamente desses 3 tipos que eu uso. Vou falar primeiro do primeiro ativador que eu tive, né? Na verdade é um modelador, mas eu uso ele e percebo que meus cachinhos ficam bem bonitinhos. Esse modelador aqui da Lumex é uma marca que eu não conhecia, na verdade não conheço a fundo. Esse é o único produto deles que eu usei. Antes de comprar eu não conhecia. Foi uma vendedora aqui de uma loja aqui perto de casa que me indicou. Eu tinha 1 mês e pouco de transição e eu amei esse produto. Meu cabelo, quando eu quero que meu cabelo ele tenha um volume maior, eu uso esse produtinho, é esse que eu uso. Ele também define os cachos, mas eu sinto que os cachos, a definição deles duram menos, né? Então, no início da minha transição, ele me ajudou muito, eu uso até hoje. Como eu falei, dependendo do tipo de resultado que eu quero no meu cabelo. Ele tem abacate, óleo de abacate, de argan e aloe vera, ou seja, é um ativador muito nutritivo. O meu cabelo ele fica super cheiroso e ele fica super macio com esse ativador e eu gosto muito. Lembrando que antes de passar o ativador, eu sempre uso o creme de pentear no meu cabelo, mesmo que seja bem pouquinho. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando da diferença do creme de pentear e do ativador, tá bom? Mas assim, esse foi o primeiro que eu comprei da Lumex e eu uso muito e gosto bastante, tá? Quando eu quero meu cabelo com mais volume, mais soltinho, mais leve, ele deixa, porque a consistência dele é muito mais leve. Ele é bem ralinho, bem consistente assim, bem levinha a consistência dele, tá? O segundo ativador de cacho que eu vou falar é um que eu usei no dia que eu fiz o vídeo de finalização do meu cabelo. Admito que uso ele bastante, mas ele é totalmente o oposto da Lumex. É esse daqui da Scaf, da Natutrat. Ele é um pote de 1 kg. Eu já doei bastante esse ativador, admito. Eu dei pra minha sobrinha, dei pra minha priminha, porque era muita coisa e meu cabelo é curtinho e eu não gosto de deixar o creme rolando muito tempo. Mas eu gosto muito desse ativador, ele tem uma função de reconstrução. Tem D-pantenol, que é uma composição muito importante para a hidratação dos fios. Tem óleos, tem óleo de oliva, tem filtro solar, sem contar que ele é para cabelos cacheados e fragilizados. Eu adoro esse ativador de cacho. Foi o meu segundo ativador de cacho, eu ainda não conhecia a Scaf. Eu comprei, na verdade não foi nem eu que comprei, foi minha mãe que comprou. Ela trouxe pra mim. No início eu não sabia como usar pra deixar meu cabelo do jeitinho que eu deixei aqui. Eu finalizei meu cabelo ontem, tá até com um pouco de frizz. Eu particularmente, no momento da minha fase, eu não tenho ligado muito pra isso. Mas se você liga pra frizz, eu dei umas dicas também no feed sobre isso. E ele deixa meu cabelo bem mais definido do que o da Lumex, muito mais. Só que ele tem uma consistência mais pesada. Então ele define mais meu cabelo, mas ao mesmo tempo que ele define, ele deixa meu cabelo um pouco pesado. Ele não fica com tanta leveza, balançando pra lá e pra cá. E quando eu finalizo com ele, eu também uso o creme de pentear antes e vou finalizando com esse ativador e amasso bastante ele. Eu percebo que quando ele seca, ele fica bem durinho. Aí eu tenho que ir continuando amassando até dar aquela quebradinha do durinho. Ele deixa meu cabelo mais definido do que o ativador da Lumex, mas ele deixa meu cabelo mais pesado.
Então, se naquele dia eu quero que ele fique definido, mas não tô me importando com volume, ou se ele tá pesado ou não, eu uso esse daqui, tá? Quando eu quero muito mais definição, eu uso esse ao invés do Elomax, tá bom? E o terceiro ativador que eu tenho, na verdade, é uma manteiga ativadora de cacho da Novex, da linha Meus Cachos. Ela é totalmente voltada para nutrição e eu posso dizer que ela fica entre o Lumex e entre o ativador que eu uso da Scaf. Ela tem karité e tem abacate. E por que eu digo que ele fica entre um e o outro? Porque esse ativador, ele não deixa meu cabelo nem tão leve, mas também nem tão pesado. Realmente fica ao meio termo desses dois ativadores que eu falei pra vocês. E o que eu gosto muito dessa manteiga, e é também uma característica das manteigas que a gente vê no mercado, que ela é muito nutritiva e o seu cabelo ele fica com um aspecto muito saudável. Então, se você tá com o cabelo muito ressecado e quer que ele tenha um aspecto mais saudável, isso daqui, pelo menos pra mim, funciona muito, muito mesmo. Ele é liberado e ele também tem um controle de volume, por isso que eu digo que ele é meio termo. O da Lumex, por mais que diga no frasco que ele controla o seu volume, pelo menos o meu, ele não controla tanto. Deixa com um pouquinho de volume. Então, se eu quero, eu uso esse. Se eu quero que ele não fique sem volume nenhum, que ele fique sem volume, é esse daqui. Mas se eu quero meio termo, essa manteiga funciona muito no meu cabelo. Ela é da Novex, como eu falei. Tem duas formas de usar. Você pode passar no cabelo úmido, bem úmidozinho, e finalizar, depois de até tirar um pouquinho do excesso com a toalha. E o que acontece? Ele acaba não ficando tão pesadinho e o volume também não fica tão reduzido. Mas se você quiser que reduza mais o volume, aí você deixa ele um pouquinho mais seco, passa um pouquinho mais, que ele fica com volume mais reduzido. Mas assim, o cheiro dele também, gente, é maravilhoso. Ele parece uma manteiguinha de verdade. E o meu cabelo, ele fica super nutrido com essa manteiga, tá bom? E também uma coisa que eu acho importante é que ele também deixa um pouquinho durinho. Ao diferente da Lumex. Ele fica um pouquinho nesse sentido pro lado da Scaf. Ele fica um pouquinho durinho, tá? E aí você vai amassando. Eu particularmente amasso bastante quando eu tô finalizando. Deixo secar e quando seca, aí eu amasso mais. Porque eu sinto que sai o durinho e continua a finalização, tá? Esses são os 3 ativadores de cacho que eu uso, que eu falei com vocês que eu ia falar. O da Lumex, pra quando eu quero ele mais com volume mais leve. Manteiga ativadora da Novex, quando eu quero que ele fique meio termo e fique com uma aparência de saudável e nutrido. E o da Natutrat, que é o da Scaf SOS, que deixa meu cabelo meio pesadinho, mas deixa meu cabelo mega definido, que é o que eu usei pra finalizar o meu cabelo ontem. E eu não sei se vai dar pra ver, mas eu tô com os cachinhos bem fechadinhos. E quando eu quero mais definição, eu uso esse, tá? Esses são os 3 ativadores que eu uso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui, ou vocês podem me chamar também no privado, mandar alguma mensagem, que eu vou responder vocês, tá bom? E eu espero que vocês gostem, que vocês experimentem esses ativadores e me contem também o que vocês acharam. Lembrando que não existe ativador perfeito, creme perfeito, pra todo mundo. Existe o que é perfeito pro seu cabelo, tá? Gente, eu quero falar um pouquinho disso também, porque eu tinha um preconceito de que creme barato não funcionava e não prestava. E hoje em dia eu tenho quebrado esse estigma na minha vida. São marcas baratas, nenhuma delas foram caras. E essa, inclusive, pra mim era desconhecida. Eu tenho enfrentado isso, eu tenho utilizado, eu tenho experimentado antes de falar. Então faça isso, não fique com medo. Se for baratinho, claro, né, gente? Vão ficar gastando rios e rios de dinheiro com produtos caros, porque eu falei pra vocês experimentarem tudo. Mas eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida é só vocês me chamarem, tá? Beijo, boa tarde pra vocês e tenham um ótimo final de semana.